Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, enquanto mais você estuda maçonaria, principalmente no aspecto da sua historicidade, você fica surpreso com o que você encontra. Mesmo que são, digamos assim, fragmentos, né, da historicidade, que você não tem como fazer, como provar de forma comprobatória, com documentos originais, mas você tem, como eu já falei aqui várias vezes nos meus vídeos, você tem narrativas, né? Você tem relatos de memória. E ontem, no grupo de estudo, a qual a gente faz parte, um irmão nosso colocou uma postagem. Eu esqueci aqui o nome do indivíduo, porque eu não sou de memorizar nomes, de um maçom de origem francesa, né? Acredito eu, como diz a postagem, do Grande Oriente de França, um cara com um currículo riquíssimo de maçonaria. E ele faz uma afirmação que me deixou cosmo pensando. Me deixou assim, cara, será que se esse cara tiver aqui a verdade, se o que ele está falando é verdade, a gente está sendo enganado, a gente está enganando e a gente vive uma certa mentira em relação ao que consiste como chegou a nós a maçonaria, né, que se diz ser uma escola de tradição milenar, iniciática e etc. Ele, ele fala na sua postagem, esse indivíduo, um historiador e acredito pelo currículo dele, maçônico, não posso dizer aqui que é digno de confiança, né? Não posso dizer porque também são relatos de memória. Ele cita nomes, ele cita datas e etc. Agora o que nos chamou a atenção foi o seguinte, e que me deixou assim pensando qual foi de fato os reais motivos que o Grande Oriente de França corta os laços com a maçonaria inglesa. E dentro desse relato desse indivíduo, a gente encontra aí uma chave hermenêutica para entender melhor os motivos que o Grande Oriente de França não tem vínculo, né? Corta-se os vínculos com a Grande Loja Unida da Inglaterra. Porque, segundo o relato do mesmo, a Grande Loja Unida da Inglaterra ela não tem princípio dentro do que consiste a tradição iniciática. Foi tudo criado, tudo de forma organizada, mas sem de fato as temáticas maçônicas do que chega até nós. Digamos que, como se diz que foi herdado, né? Os maçons especulativos herdou dos maçons operativos, né? Que a maçonaria inglesa é uma continuidade desses maçons operativos, né, que foram devidamente iniciados dentro da tradição dos pedreiros operativos. E ele diz que não foi bem assim. Foi o que ocorreu é que nem mesmo o princípio da Grande Loja Unida da Inglaterra foi constituída por maçons devidamente iniciados, ou seja, pessoas que passaram por esse processo iniciático que eu passei, que você passou e que muitas pessoas hoje ainda passam dentro da maçonaria, que é o processo de iniciação. E que ele diz que foi simplesmente um encontro e que dá-nos entender que esse encontro foi de fato um encontro político, algo totalmente conspirador, algo totalmente criado, né, de certa forma, para que pudesse ali apresentar-se uma ideia dentro do que já provavelmente já existia de uma maçonaria operativa e de uma maçonaria até mesmo especulativa, que algumas potências maçônicas, algumas instituições maçônicas, data-se
muito antes de 1717, quando se constitui, quando se reúne esses supostos maçons para criar-se a maçonaria inglesa. E o que nos chama a atenção nesse relato é que ele diz que nenhum dos maçons, supostamente maçons, foi devidamente iniciados. Não tiveram regularidade do que consiste a iniciação. Não tiveram, foram pessoas que se organizaram e plagiaram o que já existia dentro desse sistema iniciático. E ele fala que nesse dia, numa certa numa taberna, né? Esses indivíduos se reúnem ali e começa a marketar, digamos, começa a se organizar para criar um sistema maçônico, para criar uma instituição maçônica. Só que ele diz que essas pessoas não eram pessoas iniciadas dentro da regularidade da iniciação, dentro dos princípios do que consiste a transmissão iniciática. Todos os que ali, até mesmo aquele protagonista que faz o relato, que é James Anderson, sequer passou pelo processo de iniciação, segundo assim como nós recebemos. Então ele diz que essa regularidade iniciática que deu início à Grande Loja de Londres e depois da Grande Loja Unida da Inglaterra, que foi a união dos maçons antigos, né, e dos maçons modernos. E o interessante é que esse relato tem como chegou até nós provas comprobatórias que havia duas facções, digamos assim, de maçons, ou seja, os modernos e os antigos. Agora, qual é a origem dos modernos? Qual é a origem dos antigos? Qual deles de fato detinha a transmissão iniciática? E da onde saiu, da onde nós surgimos, né, aqui no Brasil? Qual a nossa origem? Qual o nosso princípio? Da Inglaterra ou da França? Pelo fato de que a França corta os laços, né, de convivência com os ingleses, e até hoje isso permanece. Não há comunhão de visitação. As mesmas não se reconhecem, ou seja, o Grande Oriente de França não reconhece a Grande Loja Unida da Inglaterra e a Grande Loja Unida da Inglaterra não reconhece o Grande Oriente de França. É como se fosse aquele que grita mais alto, né? Quem grita mais alto tem ganhado o partido, tem ganhado dimensão. O que ele apresenta, dá-nos a entender e, de certa forma, acreditarmos que a Inglaterra, dentro do seu princípio, né, dentro da sua história, sempre foi uma certa nação, um certo povo parasita, que viveu sempre buscando o benefício do outro. Os ingleses, eles não têm uma cultura sólida, eles não têm uma tradição, são algo totalmente plagiado de outras culturas, né? Fala-se do Brasil, que o Brasil é uma mistura aí de várias culturas, de várias raças, mas os ingleses também não são diferentes. Mas os ingleses clamam para si essa casta, né, pura, essa dinastia ariana, né, de que se diz ser tudo que vem de lá tem princípios. E em relação à maçonaria, eu passo a acreditar que de fato os ingleses não tiveram esse princípio. Foi altamente criado, altamente manipulado pelos mesmos. E aí nasce o questionamento: será que o Grande Oriente de França corta os laços com a Inglaterra por esses motivos? Por eles não ter a tradição, por eles não ser, de fato, lá no seu início, maçons devidamente iniciados? Mas nos faz acreditar também que os franceses, o Grande Oriente de França, tem origem nos ingleses, né? Sai um povo ali da Inglaterra e funda-se a maçonaria francesa. Só que, segundo os relatos dessa pessoa, que eu estou aqui, esqueci o nome do mesmo, são coisas totalmente opostas. São dois princípios maçônicos opostos.
o Grande Oriente, ele não apresenta, mas o Grande Oriente de França parece que tem uma outra origem, ou digamos, de uma maçonaria que já existia dentro de um princípio muito diferente dos princípios da Grande Loja Unida da Inglaterra. E nos faz crer, né, que aqui no Brasil, não precisa ser um historiador, basta você pesquisar na internet, que você vai encontrar que a maçonaria brasileira, quase na sua totalidade, ela é de princípio de origem francesa. Ela é de origem francesa. As primeiras lojas maçônicas estabelecidas aqui no Brasil, elas não são inglesas, elas são francesas. José Bonifácio, nós somos sabedores que ele foi iniciado na França, não foi iniciado no Brasil, ele já chega aqui como um maçom iniciado, né? Em alguma loja da França. A gente não tem provas contundentes qual foi a loja que José Bonifácio foi iniciado, e ele foi, digamos, o primeiro grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. E somos sabedores que toda a origem maçônica, né, do Brasil é de origem francesa. A Inglaterra, ela foi entrar aqui no Brasil, né, foi criando lojas maçônicas aqui no Brasil, quando o Grande Oriente faz um tratado de mútuo reconhecimento com a Inglaterra, concedendo territorialidade para que a Grande Loja Unida da Inglaterra entrasse aqui no Brasil e colocasse uma de sua jurisdição, ou seja, uma delegacia, um distrito, etc. Antes disso, a maçonaria brasileira ela era totalmente, puramente francesa. Puramente francesa. Até porque quase todos os ritos praticados aqui no Brasil, né, o adornamita, o escocês antigo e aceito, o ré, né, tem origem francesa. São ritos maçônicos de origem francesa. Né? Se eu estiver aqui cometendo algum gafe, você me corrija. Né? Então, nos faz acreditar que o Grande Oriente de França corta esses laços de fraternidade, de intervisitação, de reconhecimento com a Grande Loja Unida da Inglaterra, não só por esse motivo como é nos apresentado, porque o Grande Oriente de França é uma maçonaria liberal, uma maçonaria que tem, de certa forma, ideologias totalmente divergentes, né, da maçonaria inglesa, onde em suas fileiras não se exige a crença no grande arquiteto do universo, né, supostamente Deus, e etc. A maçonaria francesa é uma maçonaria, especificamente o Grande Oriente de França, é uma maçonaria de uma liberdade, digamos assim, de um egomenismo muito maior do que a Grande Loja Unida da Inglaterra. E, meus irmãos, quanto mais você estuda maçonaria, você se depara com essas diversidades, né, com essas incoerências da narrativa que chegou até nós. Então, é até absurdo hoje, como eu já falei para vocês aqui, eu sou uma metamorfose ambulante, principalmente nesse tema maçônico. Eu jamais vou defender como verdade inquestionável, absoluta, né, quando se trata de narrativas da história em relação a relatos de memória. Porque você vai, em vez ou outra, se deparar com esse tipo de situação. E cabe a você retroceder naquilo que você acreditava em ser verdade, e aí começar a ter uma outra perspectiva do que consiste a maçonaria. E o interessante é que quando houve essa postagem no grupo, alguns irmãos se manifestaram, e teve um irmão que disse assim, né, abre aspas, já isso nada muda, né, fecha aspas. De fato, nada muda. Por quê? Porque a gente não tem culpa. Nós que fomos iniciados aqui no Brasil, nós não temos culpa. O importante é que nós vivenciamos. O importante é que nós passamos por um processo iniciático. Agora,
Eu acho que é o cúmulo do absurdo, o cúmulo da ignorância, maçons brasileiros, né, desconhecer a sua origem, negar a sua origem, negar a sua tradição, negar os seus princípios e começar a abraçar um princípio que foi pautado totalmente dentro de uma mentira, que foi a origem da Grande Loja Unida da Inglaterra. Eu já disse aqui várias vezes, até chamei a Grande Loja Unida da Inglaterra, dei uma definição como ela é a grande Babilônia da maçonaria no mundo, né? Ela é a grande meretriz, né? A grande prostituta da maçonaria mundial. E aí eu tô me detendo de fato nos princípios da maçonaria francesa, dos princípios da maçonaria francesa. Eu só se, como eu gosto de falar, eu sou a metamorfose ambulante. Mas eu vou ignorar totalmente os maçons, né? Os maçons que defendem essa origem inglesa. Né? Quando eu ouvi que o cara diz, você tem que ter reconhecimento da Inglaterra e etc. Eu vou perguntar para ele, você sabe qual é a sua origem? Você sabe quais os princípios da sua existência? Você sabe de onde você veio? E se for um maçom que gosta de estudar maçonaria, e se ele for buscar, ele vai achar, vai descobrir que toda a maçonaria brasileira hoje, teve um princípio francês. Nossa origem aqui no Brasil, a nossa maçonaria brasileira, ela é totalmente de origem francesa. A maçonaria inglesa veio entrar no Brasil no ano de 1923, ali, né? Ali por ali que a maçonaria inglesa foi chegar aqui no Brasil, entendeu? Digamos assim, com a sua temática, né? Com seus ritos e etc, etc, etc. Antecedendo isso, a maçonaria gobiana, a maçonaria do Grande Oriente do Brasil, era totalmente de origem francesa. Por isso que os ideais praticados pelo o Grande Oriente do Brasil, em meio às revoluções que a maçonaria gobiana, digamos assim, participou juntamente com seus alguns protagonistas, a libertação dos escravos, a independência da República, e a independência do Brasil, a declaração da República, e etc, etc, tem esse espírito de liberdade, né, de fraternidade, de igualdade em relação à maçonaria francesa. Nos leva a crer que a maçonaria inglesa sequer usa, né, esses fins. Né? A maçonaria inglesa não usa esses fins liberdade, fraternidade e igualdade. Não usa. Ela é totalmente de origem francesa. Então, meus irmãos, vamos aceitar o aceitável. Né? Nós aqui do Brasil temos a nossa origem maçônica, os nossos princípios de transmissão, de iniciação da maçonaria francesa. Então, negar a mãe, negar a genitora, eu acho um tipo de, digamos assim, de traição. É uma traição dos seus próprios princípios. Querer se enquadrar em uma maçonaria que não teve um princípio de fato dentro da regularidade do que seja o princípio de transmissão iniciática. Eu passarei, a não ser que eu mude, né? Não vou, digamos assim, acreditar de forma contundente e irrevogável na narrativa desse irmão de origem francesa. Mas dentro do que consiste um pouco que chegou a nós, a sua fala tem princípio, tem de fato historicidade, né? Se nós formos buscar uma maçonaria pura, se nós formos buscar de fato uma tradição, vamos ter que aceitar os princípios da origem do Grande Oriente de França, da maçonaria francesa. E aí eu deixo aqui, às vezes eu ficava me questionando, porque fizemos um tratado de mútuo reconhecimento com Gombe, né, que é o Grande Oriente Maçônico do Brasil, na pessoa do meu querido e amado irmão Grão-Mestre Saliba, que o Gombe, tem um tratado de mútuo reconhecimento com o Oriente de França, com o Grande Oriente de França. Eu quero parabenizar aqui você, meu Grão-Mestre Saliba, por você ter buscado um tratado de mútuo reconhecimento com a verdadeira origem da maçonaria brasileira.
Eu acho que você, né, mediante o GOMB, estar dentro dos princípios do que consiste a maçonaria. E diga de passagem, não vou falar aqui pela Glumb, né? Eu não vou falar pela Glumb. A Glumb não é o Jair Gomes. A Glumb é um conjunto de irmãos, é uma instituição onde não tem uma voz que fale pela mesma. Todos nós falamos pela Glumb. Todo maçom que está inserido dentro dessa temática da maçonaria Glumb, os irmãos têm a representabilidade. Então eu não vou aqui falar pela Glumb, mas eu particularmente, na minha opinião pessoal, eu vou me deter na origem e na tradição do Grande Oriente de França, porque eu acho hoje que é a maçonaria mais pura no que consiste esse princípio de transmissão iniciática. A maçonaria inglesa, para mim, hoje ficou simplesmente na história. Vou ficando por aqui. Te amo sem te conhecer.